Muito boa tarde a todos. A gente está com o Companheiro Treina, aqui fazemos análise das eleições municipais de 2020. E eu sou Suzuki, a gente é do Fórum Operário, a gente vai fazer uma análise política dos acontecimentos aí, dos dados das eleições. E vamos lá, Treina, pode ir? Bom, tudo bem, gente? Aqui quem fala é o Treina, eu sou militante do Partido dos Trabalhadores. Eu tenho apanhado de informações e dados que são fundamentais para que a gente consiga entender de maneira mais clara o que aconteceu. Há muita festa dentro da esquerda, né? Só que a gente tem que entender a situação de maneira mais concreta, entender o que realmente aconteceu, né? Por causa disso, eu pretendo apresentar algumas tabelas, né, com vocês e fazer uma consideração política dessas tabelas. Então, a gente vai iniciar agora a apresentação da tela do meu computador para mostrar esse tipo de tabela. Bom, a primeira coisa importante da gente ver é a seguinte: aqui é a votação por partido, né? E aqui tem 2012, 2016, 2020. O PT sai. Peraí, Treina, não apareceu o nome do cara. Não apareceu. 273 mil votos. Isso aqui é para Ô, Treina, a tabela não apareceu. Chapa majoritária, quando a gente fala isso, significa que nós estamos nos referindo à votação para a prefeitura. Então, em 2012, que foi a maior conquista que o PT teve, conseguiu ter 17.273.000 votos. A gente tem, em 2012, quase 7 milhões de votos, ou seja, uma perda de mais de 10 milhões de votos, né? E a gente tem que notar aqui que teve um pequeno aumento de 2016 para 2020, mas esse aumento foi praticamente insignificante. Em 2016, metade dos candidatos do PT teve sérios problemas com a justiça, um monte de candidatura foi impugnada. Então, também o número de 2016 ele tem que ser visto com relação à forma como essa eleição foi tratada, né? Na eleição de 2020, o PT conseguiu se recuperar e foi o partido de esquerda que mais lançou candidatos, né? Lançou mais de 30 mil candidatos nessa eleição. O interessante aqui para a gente ver também tem vários partidos, mas a gente vai fazer uma análise aqui mais detalhada nos partidos de esquerda. O PSOL, né, ele teve uma desidratação de 2012 para 2020, só que o nível de votação sempre foi muito pequeno do PSOL, né? 2.388.000, aqui 2.100.000 praticamente, né, em 2016, e 2.236.000. Ou seja, né, por mais que se fale, né, do crescimento do PSOL, de uma nova liderança e tudo mais, está muito longe dos 7 milhões que o PT tem e está muito longe do que chegou a ser o PT em 2012, de 17 milhões. Uma coisa interessante, né, é que o PSOL ele é um partido que ele tem muito apoio da burguesia, né? Então a gente vê, por exemplo, o Freixo, né, aparecendo bastante na Globo, o Boulos também aparecendo muito na Globo, sendo impulsionado, né? Hoje mesmo a Polícia Federal prendeu um blogueiro bolsonarista que fazia matérias contra ele, né? Que é um perigo porque dá legitimidade às perseguições que virão, né? Mas o que eu quero mostrar aqui é que mesmo o impulsionamento que a burguesia dá, ele é muito pequeno para impulsionar qualquer tipo de análise real sobre um deslocamento da esquerda para o PSOL e uma nova hegemonia, que é o que algumas pessoas tentam falar. Isso aí é uma análise numericamente inconsistente, né? E não só, ela mostra o seguinte, que parece que no golpe o PT perdeu espaço e quem não esteve ligado ao golpe ganhou espaço. Não. Quando a gente pega 2012, a gente vê que não só o PT perdeu espaço, o PSOL perdeu espaço, e aí quando a gente vai pegar os outros partidos de esquerda, a gente vê que a perda de espaço é gigantesca. Teve partido que praticamente desapareceu.
O PSTU, por exemplo, a gente vê em 2012, eles tiveram 176 mil votos, bastante voto, para um partido trotskista, para um partido centralizado, para um partido que tem uma certa inserção em vários sindicatos, né? Aqui a gente não está fazendo uma análise da orientação política aqui. Se fosse fazer essa análise, a gente ia gastar muito tempo, mas o que eu estou ressaltando aqui é na estrutura do PSTU, né, que é um partido de esquerda. Esse partido, ele perdeu muito. Ó, ele, nessa última eleição, ele teve 34.119 votos. Agora, um partido que praticamente sumiu foi o PCB. Olha que coisa incrível. O PCB teve 45 mil votos em 2012 e teve 2.416. Né? Lembrando que em 2020, isso aqui são as chapas majoritárias, ou seja, para a prefeitura. O PCB quase não lançou candidatura e ele esteve muito coligado ao PSOL. Né? Então, é algo também a se notar bastante, né? Que esse partido, ele, dentro do processo eleitoral, e aqui a gente pode, para complementar esse dado, e olha só, a gente tem um editorial aqui que é muito importante, né, que foi feito antes. O golpe na esquerda não acabou. Eleição 2020 prepara esfacelamento institucional dos partidos. O PCB, ele de 2016 para 2020, ele lançou só 75 candidaturas, sendo que ele tinha 243. Né? E aqui a gente vê que os partidos, tirando o PT, como eu tinha falado, o PT lançou em 2016 24.271. Quase 31 mil candidatos nessa última eleição. O importante aqui, né, ressaltar nesse dado é que no PCO a gente não tem os dados, eu não consegui esses dados, e o grande problema também do PCO é o seguinte: é o partido mais perseguido de todo o regime político. Então existe muita dificuldade para ele conseguir lançar candidatura, sobretudo em 2016. Que era o partido que mais se engajava na luta contra o golpe. Então, fica muito difícil, né, saber realmente como que isso acaba influenciando, porque também é um partido pequeno. Então, 4, 5 candidaturas que acabam sendo anuladas do partido acabam significando um percentual muito grande dentro do resultado final. Mas, né, uma coisa importante é que nas eleições para as capitais, o PCO teve 20 candidaturas, sendo que o PSOL teve, acho que, 22 e o PT teve 21. Né? E é um dado bem significativo, mostrando como que é que o PCO teve um aumento. No próprio site do PCO, do jornal dele, chama DCO, Diário Causa Operária, se vocês colocarem causaoperária.org.br, vocês vão ver. Existe uma matéria falando, né, sobre o crescimento do número de candidaturas. E isso é o dado mais relevante dentro do que a gente pode falar desses tipos de partido, dos partidos de esquerda. Porque o crescimento do número de candidaturas expressa o crescimento da estrutura partidária. Né? Então, e aqui, né, o que a gente pode ver, né, o número de votação, ele não é um dado tão bom, porque a votação ela é muito manipulável. Existe um problema que a esquerda não conseguiu ter ainda nenhum tipo de controle mais específico sobre algum aparato midiático. Então, a esquerda ela tem pequenas iniciativas, né? Ela não tem uma grande estrutura de comunicação. Então, acaba que essas pequenas iniciativas elas têm uma influência no debate, no encaminhamento político, mas a influência é muito limitada. E o que comanda a própria eleição é o monopólio dos meios de comunicação. E eles conseguem, por meio de manobras, estatísticas, pesquisas super esquisitas e manipuladas, impor determinados tipos de padrão e levarem um padrão de votação, sobretudo a votação municipal, que é a votação mais fisiológica que a gente tem, é a votação que mais gente vota porque é amigo, porque é parente. Então, os números de eleitores, né,
eles não representam o real impacto e a capacidade da máquina política desses partidos. Porém, né, essa grande queda, por exemplo, o PCB teve 5% do que ele teve em 2012, mostra que tipo ele não, a estrutura dele foi totalmente desorganizada, né? Bom, aqui outra coisa importante para mostrar para vocês é o seguinte: o número de prefeitos eleitos aqui é do PT, né? Olha, o importante é que o nosso país tem mais de 5.500 municípios, né? E aí quando a gente vê, o PT é o principal partido da esquerda, o único com legitimidade, o único que em qualquer lugar do país você vai e vai ter alguém que vai falar, não, eu sou petista, e o único que você vai falar sobre o Lula e a pessoa vai entender realmente o que significa, né? E veja só, esse partido teve 3 eleitos em 2016 em Goiás, que é um estado bem importante, né? É um dos 10 estados mais importantes, e 3 em 2020. É muito pouco. No Mato Grosso do Sul não teve eleito. No Mato Grosso teve 1 eleito. Aí aqui tá, 1 eleito para o segundo turno em Goiás. Aí quando a gente vê, então tem 1 estado sem nenhum prefeito. E olha como os números são ridículos, são limitadíssimos. Se a gente fosse pegar isso aqui do PMDB, ou MDB, né, como agora ele se chama, do PP ou do DEM, teria, sei lá, tipo, 80, 100, teria um número altíssimo, né? Aí aqui a gente pega no norte. Roraima, por exemplo, não conseguiu eleger ninguém. Se a gente for pegar, vamos ver outra aqui que teve uma situação ruim. O Amapá. O Amapá não teve ninguém também. Então, são 3 estados que não tem ninguém. Mesmo no Nordeste, olha como o resultado é muito irrisório, né? Alagoas, 1, Maranhão, 1, Paraíba, 1. Aí, aqui no Sul, né? No Sul já é mais expressivo. E olha que coisa interessante. Quando a gente olha... Porque tem o mito, né? De que o nordestino é majoritariamente petista, né? E que eles sabem votar melhor que a gente e tudo mais. Porque a direita lá não deve conseguir ter tanta legitimidade quanto a direita daqui tem, porque é necessário, né, que a direita organize uma grande manipulação, né, em São Paulo, no Rio, para manter esses estados que são super importantes. Mas olha, quando a gente vê Alagoas, Maranhão, quase não tem, né, Rio Grande do Norte, 3. Aí aqui no Sul, né, que a gente teoricamente acha que é mais bolsonarista, é mais conservador, olha só, Rio Grande do Sul, 23. 23. Tirando alguns estados que teve mais de 10, somando Alagoas, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, teve mais gente eleita no Rio Grande do Sul do que nesses. E aí a gente pega também o Espírito Santo, que é o 4º estado onde não teve nenhum eleito petista, né? E veja só, no Rio de Janeiro 1 só, em São Paulo 2. E olha só, São Paulo é o principal local da luta de classes no país, né? Minas Gerais, que também é super importante. São Paulo, Minas Gerais e Rio, a tríade, né? Você pega, olha, 41, 1 e 8. A diminuição é gigantesca, né? Olha, 25 em Minas Gerais, 1 no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo, né? Mesmo com 2016. Em 2016, mesmo com o golpe, conseguiu se eleger 3 vezes mais, né? Por isso que é complicado ter esse clima festeiro. E aí, se a gente for pegar aqui e analisar o porte das prefeituras, aí a situação fica mais complicada ainda. Porque as que têm menos de 20 mil habitantes, o PT elegeu 175 candidatos, 175 prefeitos. 143 foram com menos de 20 mil eleitores. E em menos de 20 mil eleitores, o partido abriu a possibilidade de ter qualquer tipo de coligação, ou seja,
Teve PT e PSL? Teve. Teve PT e MDB? Teve PT e PP? Teve também. Teve PT e DEM? Teve também. Então, é super complicado, porque mesmo esse número não sendo um número pequeno, sendo um número expressivo, né, já que a esquerda tem todos os problemas de uma alta censura, problemas burocráticos, a eleição é um inferno na vida política da esquerda, esse número é um número importante, mas assim, onde mais teve eleitos é onde menos tem ligação ideológica e central com o partido. E aí, se a gente for pegar as cidades, porque as cidades maiores tiveram a eleição, né? Os candidatos do PT, eles foram candidatos do partido, foram escolhidos por processos eleitorais, tipo Gilmar Tato, o Antônio Alberto Machado. Olha aqui, com mais de 200 mil eleitores, teve uma só, e 15 disputando o segundo turno. Aqui, ó, de 100 e 200 mil, teve 5. De 50 e 100 mil, teve 7, ó. Vocês estão vendo que essas barrinhas, elas estão diminuindo? Ou seja, houve uma grande diminuição no partido, só que essa diminuição ela foi muito mais concentrada nos locais politicamente mais importantes, né? Mostrando que o partido sai, sim, da eleição com uma derrota. Ele não sai vitorioso, nem nada. Bom, aqui, né, a gente só dá uma olhada para ver o que aconteceu, né? De 2012, tinha 635 prefeitos do PT, e veja só, é pouco. Né? Em 2012, o partido tinha um poder muito grande, e a gente estava numa situação que era uma situação relativamente boa para o partido. Só que tinha 5.500, ou seja, um pouco mais de 10% das prefeituras era do PT, sendo que o PT já estava no terceiro mandato, praticamente. Né? Estava há 10 anos no poder. Em 10 anos no poder, o partido conseguiu ter um pouco mais de 10% de prefeituras. Né? E olha que coisa interessante, se a gente for observar, o PSD... Bom, e só para terminar, né, para não cortar o raciocínio aqui, em 2016 perdeu bastante, um terço, foi para 256, e esse ano está em 175. Né? Não foi uma vitória, olha, os números mostram um declínio da participação política do PT dentro do Estado. É claro que o nosso próprio tipo de atuação não está 100% ligado à atuação institucional. Então, também, ao mesmo tempo, isso não significa que o partido está morrendo ou vai morrer. Né? Mas sim, é um grande retrocesso para o partido, para a estrutura partidária. Mas olha só que coisa interessante, né? O PCdoB e aqui PPL, porque eles se juntaram, né? Olha, eles tinham 85 em 2016 e eles foram para 45. Eles perderam 40%. Né? Se a gente for pegar, o único que cresceu foi o PSOL, que foi de 2 para 4. Só que aí quando a gente olha, né, e tem aqui uma matéria, né, no Diário Causa Operária, PSOL elege latifundiário para prefeito no Mato Grosso do Sul. Aí tinha um bolsonarista, né, chamado Flecha também, que era que é um PM aposentado, né, e bolsonarista bem forte. Ou seja, também, olha só, mesmo os 4 que elegeu aqui, a gente não pode esperar nada. Mas vamos lá, vamos pegar o PSDB. Olha que coisa interessante. O PSDB, em 2012, já fazia 10 anos que ele estava fora do poder. E o PSDB pegou uma crise ferrenha. Teve apagão, teve crise inflacionária, teve saque no Nordeste, teve um monte de coisa quando o Serra perdeu para o Lula. E olha o poder que eles tinham. 702 prefeituras. Eles, num momento ruim, né, em que o PT tinha bastante projeção, eles eram maior que o PT dentro da política institucional municipal. E olha o MDB.
Olha o PP, que coisa interessante. O PP é um partido que ninguém imagina o que seja, né? Se eu perguntar para você, ó, me diga algum filiado do PP que você conhece, você troca ideia, você não vai saber. Mas olha o poder que eles têm, 469 em 2012 e 666, né? Aqui é a eleição para vereador. O PT, ele perdeu também, ele perdeu 10%, ó. Foi 2.609, era 2.808, né? Bom, vamos lá para... Beleza, o companheiro Tena. Beleza, vamos... A gente já tem algumas perguntas, vamos tentar... Eu não você consegue encaminhar junto com... isso aqui. Acho que está desligado, aí você pode... Tá desligado? Alô, alô, tá escutando? Ah, não, não tá não, pode falar. Tá, beleza. Tem algumas perguntas aqui, então vamos encaminhar elas, aí a gente continua com essas análises. Primeiramente, a gente tem o do Douglas Martins, né? Muito obrigado por participar aqui, e da Clarete, companheira Clarete, do comitê aqui de Fernandópolis. Vou fazer da companheira Clarete, que fez a pergunta primeiro, né? Então vamos lá. A companheira Clarete perguntou o seguinte, né? Que já faz um tempo que ela percebe que a direita ela tem muito dinheiro para gastar, né, nas campanhas municipais com prefeitos e vereadores, né? E aí a pergunta seria o que acontece com o fundo partidário da esquerda que não investe nos candidatos e sendo que esses candidatos têm que bancar suas próprias campanhas, e aí ela queria discutir como muda esse panorama, né? Ou qual que é a perspectiva política que seria melhor com relação a isso, né? Acho que depois a gente comenta do Douglas, se quiser comentar outra. Muito obrigado pelas pessoas que estão participando aí, que estão assistindo. Mandar um abraço aí, Clarete, um abraço para o Douglas também. Quem puder nos ajudar compartilhando, né, é bem importante. Bom, é o seguinte, olha, o fundo partidário, mas não só o fundo partidário, o dinheiro dos partidos, né, ele tem muito a ver com a estrutura que existe dentro do partido. Cada partido tem uma certa estrutura. Dentro, praticamente, da nossa forma de fazer política, existe o Partido Operário, e existe o partido da burguesia, e existe um partido que é um partido meio frente amplista, que é tipo o PT, que ele é um partido da classe trabalhadora, ele é um partido das massas, mas ele não tem a estrutura que um partido operário tem que ter. Então, um partido operário, ele não, como a gente já está muito avançado dentro da teoria política e dentro da experiência dos trabalhadores, a gente já conseguiu fazer revolução, já conseguiu tomar fábrica, já conseguiu vencer guerra, já conseguiu fazer coisas excepcionais, mandar até gente para o espaço primeiro do que os capitalistas. Tudo isso aí é uma das coisas importantes para a gente ver, mas assim, existe uma estrutura científica para o partido, ou seja, existe um livro chamado O que Fazer, que ele mostra como o partido deve se organizar. Esse partido tem que ter um negócio chamado centralismo democrático, a militância tem que ser que constrói o partido, todo o dinheiro do partido tem que vir da militância, né? E esse partido ele tem que ter uma forma de controlar o próprio recurso do partido de modo a ser o mais transparente e democrático possível. Né? Como que, por exemplo, os companheiros que mais estão avançados nisso são do Partido da Causa Operária. Como eles fazem? É um fundo eleitoral para todo mundo. É um material feito por um comitê que ele é redistribuído para todo mundo. Ou seja, é um partido atuando coordenadamente na eleição. Então, o que acaba acontecendo? Você acaba tendo, nessa estrutura de partido, que é uma estrutura de partido operária, uma forma diferente de lidar com a propaganda, uma forma diferente do candidato se colocar, porque ele não é um candidato de si mesmo. Agora, no Partido dos Trabalhadores, no PSOL, nos outros partidos, a gente não tem esse tipo de estrutura. Então, existe uma burocracia que controla como o recurso é colocado e controla as coisas que devem ser faladas, as coisas que devem ser postas, e o que o partido tem que fazer dentro da eleição ou não. Então, né, vou dar um exemplo. Aqui em Ribeirão Preto, a gente demorou demais para receber o nosso fundo. Isso nos prejudicou demais.
né? A gente conseguiu ter 1/3 do material que era para termos, porque o recurso chegou muito em cima da hora e a gráfica que era mais barata, ela demorava 10 dias, ou seja, inviabilizou a produção em larga escala nessa gráfica. Agora, tiveram candidaturas que receberam dinheiro antes da gente. Tiveram locais que receberam. Por exemplo, Santa Rita do Viterbo. Demorou muito, eles receberam na última semana. Teve verba da candidatura vindo para Ribeirão Preto na quinta-feira. Né? Então, o que acontece? Você tem um problema de estruturação do partido que ele não é um problema que ele vai ser resolvido com uma simples fórmula, apesar de eu ter colocado, né, que existe uma fórmula e tal, ele vai ser resolvido com uma luta política, né? E essa luta política, ela vai ser feita da base contra a burocracia. A burocracia do partido é complicada, eles atrapalham mesmo o desenvolvimento da forma mais avançada da luta política, né? E eles têm o poder do dinheiro, assim, mas é muito difícil realmente, né? E essa luta é uma luta muito complicada, porque ela não pode cair no sectarismo, né? Esse é um problema do PT, mas agora, destruir o PT por causa disso compensaria? Não compensaria, né? Só que também, ao mesmo tempo, isso é uma coisa complicada. Sem o movimento de massas estar junto com a gente, a burocracia sempre vai ter mais poder do que a militância, né? E olha que coisa engraçada, foi boa a pergunta da Clarete. Vejam só, o PT está comemorando as eleições, os candidatos que eles elegeram, mas não teve campanha de rua. Essa foi a eleição mais fraca que se teve. Não teve campanha de rua, não teve comício, não teve passeata, não teve carro de som, não teve poste, não teve muro, não teve outdoor. E aí, tipo, como que a gente consegue perceber que as pessoas do PT ainda conseguiram ser eleitas? Sem ter nenhum tipo de movimentação política real, porque foi a burocracia, né? E mostra também que a burocracia do partido, isso é uma coisa boa. Ela tem um poder real dentro da estrutura da luta de classe. Só que, assim, esse poder real ele se dá muito em cima dos acordos que existem, né? E a burguesia sempre vai defender esse tipo de estrutura dentro do partido, porque é a burguesia que infiltra esse tipo de gente dentro do partido. Então, sem também um movimento de massas, sem uma agitação na rua, por exemplo, aí em Fernandópolis está se criando um comitê, aqui precisa se criar um comitê, precisa ter agitação de rua. Sem um movimento de rua, estruturando toda a luta, não tem como a burocracia ser derrotada. E também, vejam só, a burocracia não é a principal inimiga, né? Ela não, por si só, ela não pode ser derrotada dessa forma, porque senão a gente cai no sectarismo, né? Ou vai todo mundo pro PSOL, que também é algo que não acontece. Beleza, só para encaminhar, né? Só um comentário que a companhia levantou. Então, essa análise é meio que interna, né? Da gestão do fundo eleitoral, né? Que é o que acontece, né? Pelo menos um problema, né, dentro do partido da esquerda, né? É que o pouco que o partido recebe, né? Ele tenta, né? Como se fosse, essa será a melhor estratégia, levar alguns candidatos que podem cair na boca do povo, por ser mais jovem, por essas coisas todas, eles fazem uma conta lá, aí a burocracia vai decidir, né, que esse tem mais condições, mas esse nível estratégico que a burocracia levanta é por conta desses escassos recursos, obviamente, né? Mas tem isso, né, isso tem que ser colocado, mas tem o segundo problema, né, que a companhia começou a desenvolver, né, e terminou também, que é sobre o caráter da campanha política, né? É um caráter meramente eleitoral, né? Que você não explica à população nada do nada, você simplesmente baseia-se, sei lá, em dois planos básicos, né? Vote em mim que eu vou fazer alguma coisa, portanto, de promessas, ou não vote no outro cara porque o cara é corrupto, né? No sentido de moralistas, né? Essas duas vertentes, né, da campanha eleitoral são vertentes que não são politizantes, que não dá à população sua conscientização, e a esquerda, né, com o movimento de massas, né, precisa da conscientização para aumentar e para, né, se tornar um movimento popular, né, da população, um movimento real, né? Então, o que acontece, né, por conta tudo bem, dessa escassez, mas essa escassez de recurso, ela é histórica, não é de hoje,
daí tem fundamento na luta de classes. Né? Os partidos da burguesia, o DEM, o PSDB, né, o PSL, todos eles, né, tudo bem que teve a modificação da lei eleitoral para que fossem só as pessoas físicas, mas, enfim, os empresários vão todos tomar, fazer todos, eles já são ricos também, vão fazer todas essas doações e vão entregar o dinheiro na mão, né, desses candidatos que vão defender a direita, a burguesia. Né? Então, essa questão do dinheiro para ser igualitário é interessante colocar, né? Mas, como via de luta, é complicado. Não é uma lei que vai permitir, porque já saiu a lei, por exemplo, da pessoa física poder doar. Mas isso não consegue destruir, isso não consegue desconfigurar a luta de classe. Que, no geral, é o seguinte, a esquerda é com o povo, é com a mobilização, com a conscientização, porque não tem recursos. E a direita é com dinheiro. Isso é a fórmula clara, né? E tem que ser colocado, e tem que ser encaminhado. Próxima pergunta, é a seguinte. A gente tem aqui, né? Falou que a conexão está caindo bastante, mas aí continua. O Machado vai continuar mobilizando seus eleitores, né? O Machado é o candidato a prefeito ao PT de Ribeirão Preto, né? Foi candidato nessa última eleição aí. Na oposição ao novo governo municipal, ele está perguntando, né, se o Machado vai continuar mobilizando os eleitores na oposição ao governo municipal e se o partido em Ribeirão Preto segue a orientação do jornal Farol Operário. Né? Depois ele continua comentando, o jornal Farol Operário nessa última etapa cresceu demais e ajudou a concentrar a massa de eleitores centro-esquerda e esquerda. Aí continua, quais serão os próximos incrementos no jornal para mobilizar a sua base pelo Fora Bolsonaro, fora direita? Acho que essas são as perguntas, depois a gente continua com a análise. Pode ir, Trano, manda aí. Bom, a primeira coisa é a seguinte, né? O partido ele é importante, né? O Partido dos Trabalhadores, só que ele não tem nenhum centralismo, não é só em Ribeirão Preto, é na estrutura total, né? Então, o que acaba acontecendo? Todo tipo de iniciativa, geralmente é uma iniciativa individual e pessoal de determinadas figuras dentro do partido, e assim, há uma deliberação e é meio que as deliberações do PT são assim, se você estiver afim, se você quiser, se você não sei o que lá. E isso é uma característica muito negativa dentro do PT. E sempre quando se coloca esse tipo de discussão para centralizar o trabalho, há uma discussão de não, o PT é um partido da liberdade, né? É uma discussão muito semelhante à discussão do que fazer, né? O primeiro capítulo ele fala, né, sobre dogmatismo e liberdade de crítica, eu acho que é o título do primeiro capítulo. E assim, é meio que essa polêmica, né? Só que, óbvio, né, numa forma mais oportunista e menos detalhada, né? Então, o que acaba acontecendo? O partido, tanto aqui quanto em qualquer local, ele não... O PT, né, eu estou me referindo, ele não tem o centralismo. Então, ele é muito reativo. Vai acontecer alguma coisa, o povo se une para determinada coisa. Por exemplo, vai ter uma greve. A greve geral, o Lula vai ser preso. Aí, tipo, vum, o povo se une, se organiza, o partido se transforma e começa a agir, fazer as coisas. Acabou, o partido ele some. Então, o que acontece? No segundo turno, como o partido não está colocado, ele não tem nenhum tipo de orientação para o segundo turno. Foi colocado que é uma orientação livre, né? E, claro, a luta pelo fora Bolsonaro e a luta por mobilizar e fazer qualquer coisa não vai ser feita. Não pela estrutura burocrática do partido, porque a estrutura burocrática ela surfa atrás da onda do próprio tipo de atalho que ela consegue ter dentro do que a burguesia oferece. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro, apresentando a minha tela novamente. Bom, quando a gente vê aqui sobre uma matéria, a Globo é a principal inimiga do PT e da classe trabalhadora. E aí a Globo faz uma matéria, Eduardo Suplicy é o vereador mais votado do país, com mais de 167 mil votos. Matéria da Globo, que saiu ontem. O Suplicy, ele foi o cara que abriu champanhe para comemorar a vitória do Biden. Ele, quando o Lula estava se lançando em 2002 para presidente,
e o partido estava em franca ascensão e podia levar no primeiro turno, ele foi e abriu uma disputa interna para a candidatura à presidência, sendo que nunca havia existido, sempre tinha sido Lula escolhido, né? E a gente vê qual que é o tipo de militância que ele tem, tá ligado? Na prisão do Lula, na luta contra o golpe. Teria que alguém pegar e me mostrar, né? Grandes discursos de Eduardo Suplicy na luta contra o golpe. Grandes discursos de Eduardo Suplicy contra a prisão do Lula. Não, não tem. E aí, quando a gente vê, por exemplo, olha que coisa interessante. Esse aqui é um site da direita, mas ele é um site interessante porque ele apresenta bastante número e uma análise, em certo sentido, pé no chão. Tem que tomar muito cuidado para ler essas coisas da direita, né? Mas, bom, mas vamos lá, vamos. Ó, enquanto isso, nessas eleições, comunidade LGBTI+, teve 48 eleitos e mais de 450 mil votos. Meu, se não teve nenhum... Se nem parada gay na rua teve, e não teve nenhuma manifestação real, política, de apoio, não teve. Ninguém viu o bloco gay desfilando na rua, assim, pelos votos. Porque, por exemplo, quando teve a campanha, as sufragistas, né? Vocês podem até colocar, tem até um filme, as sufragistas. A mulherada saía na rua com cartaz, fazia manifestação, quebrava coisa e falava, não, nós mulheres queremos votar, né? E a partir daí se teve a conquista. Mas nessa eleição ninguém viu nada. Nem a parada gay teve, foi tudo online. E aqui, ó, número de mulheres eleitas para a Câmara bate recorde. Por que também? Alguém aqui acha que a gente está mais, como poderia dizer, menos machista? As mulheres têm mais espaço, elas estão apanhando menos e tudo mais? Não. A burguesia consegue criar um certo ânimo, né? E aí aqui, olha que interessante, as matérias que tem, ó. São Paulo elege 2 pessoas trans entre os 100 vereadores mais votados. Mulheres trans são as vereadoras mais votadas em Belo Horizonte e Aracaju. Tarcísio Mota é o vereador mais votado no Rio de Janeiro. Aí quando a gente vai ver quem que é esse cara, acho que tá aqui. Dá uma olhada. Ah, não, aqui, ó. O PSOL votará contra o impeachment. Ó, isso aí quando estavam derrubando a Dilma. Olha o que esse camarada falou. O PSOL votará contra o impeachment, mas independente de quem vencer, continuará sendo oposição. Né? Sendo que existia uma luta real, né? E se estava pedindo para as pessoas irem na rua para evitar o golpe. Nossos votos não estão à venda em troca de cargos, privilégios ou favores. Né? Na época falavam assim, governista, ou seja, não é que a pessoa, quando você falava de golpe, o cara da esquerda te chamava de governista, para falar o seguinte, não é que você tem, que existe um golpe mesmo, que você está fazendo uma luta real contra o imperialismo, não. Você está ali com o seu cargo, tá ligado? E aí você é governista. E aí aqui, né, se a gente for ver, nem no pacto com todos os atores de Dilma, justamente por isso não é possível continuar apenas afirmando o nosso lugar. É preciso apostar decididamente na construção de uma frente de esquerda socialista construída com movimentos. Foi o que o Boulos fez. Existia a Frente Brasil Popular e o Boulos criou que é a Frente Povo Sem Medo. Né? E a vitória também do Biden, né, gerou também muito esse clima, né, e fez com que o pessoal, porque foi muito festejada, né, e foi muito ampliada pela mídia, né, e a mídia ela consegue colocar esse tipo de coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque como não existe centralização, né, essas figuras que acabam recebendo apoio da burguesia, elas acabam, no final das contas, tendo um grande impacto dentro da luta, porque elas conseguem surfar dentro do clima que a burguesia cria. Né? Por isso é muito estranho. A gente, como estatisticamente, esperava que esse acelamento da esquerda fosse muito maior mesmo. Mas, como vai ser necessário criar uma frente ampla e dar poder para determinadas figuras, né, e despolarizar uma situação política que já está polarizada, foi necessário criar um determinado tipo de possibilidade, né, que essa esquerda mais oportunista soube se aproveitar.
Agora, não, o nosso jornal, não, o partido não segue. Seria muito bom se seguisse, né? O partido não tem nenhuma orientação. É o que eles acharem que vai ser um ganho político real, eles vão atrás disso. Mas não é um partido rachado, não tem nenhum tipo de... E mesmo o nosso próprio jornal, mesmo sendo importante, ele não tem muito impacto na pequena burguesia. Porque a pequena burguesia é aquilo ali, né? Votar em vereador trans. Não que a gente considera essa luta muito importante, sim, mas como a gente falou, ela foi manipulada, totalmente manipulada. Bom, muito bom. Só uma correção bem importante. A companheira Célia que fez a pergunta, não é a Clarete. A companheira Célia também é do comitê, e ela encaminhou a pergunta. E só para complementar, né? Por conta desses elementos, né, que a gente falou, da burocracia, né, dos partidos e até mesmo em Ribeirão Preto, a gente não tem essa esperança que o Machado continue, né? Por isso que é importante ter uma pressão da base, né, fazer atuar dentro da burocracia, né? Que essa burocracia, né, vá mais à esquerda, né? Vá mais à mobilização, vá mais, né, aos movimentos, né? E aí sim, né, que a gente vai conseguir, né, a partir desse comitê eleitoral montado, né, para um comitê de luta, né, para um comitê de mobilização, né? Então isso é o mais importante, mas essa luta tem que ser travada, né? Depois desse caos eleitoral que aparece, porque muita gente, por exemplo, Fernandópolis, o PT saiu perdendo em questão de números, né? Mas em Ribeirão Preto saiu ganhando, teve 2 vereadores que conseguiu eleger, né? Então é muito diferente o ânimo das pessoas agora da militância, né? Muitos dizem que estão muito contentes e ok, outros estão muito tristes e ok, mas a questão apesar dessa tristeza ou na felicidade, vocês vão continuar, né, na mobilização? Essa é a grande questão, né? E o que acontece é o seguinte, eles vão largar, né? Eles largam isso, né? Por isso que os companheiros aí, né, a gente tem que fazer o chamado de continuar mobilizando, continuar nos comitês, continuar levando fora o Bolsonaro, continuar levando a luta contra a direita, né? Isso, né, com material, com jornal, com explicações, com uma disputa interna, né, colocando a palavra de ordem sempre que for possível nas deliberações partidárias, porque é isso que vai levar, né, o movimento, né, para essa etapa que aparece depois das eleições, né? Mas é isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, aí senão a gente consegue concluir. O companheiro Arinaldo aqui diz, o companheiro Arinaldo de Fernandópolis, ele saiu como vereador aqui, né? Tá falando, né? Tá chamando para isso mesmo, né? Para não desanimar, né? A nossa campanha para a próxima já começou, agora com uma experiência, né? Para multiplicar os votos, vamos acompanhar as sessões e denunciar as irregularidades. Então tem que continuar aí. E é isso. Então vamos lá, companheiro treino. Aí já indo para as análises aí dos dados. Finais, né? Bom, o que a gente colocou, né? Não é também para colocar nenhum balde de água fria, só que assim, não se pode enganar o povo achando que o povo é besta e ele não vai ser levado a ter um determinado tipo de ação por meio de uma propaganda correta e por meio de uma propaganda revolucionária, né? Então, a esquerda costuma meio que fazer isso, falar assim, não, nós vamos ganhar, agora que nós, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, tem 5 vereadores que podem ser considerados de esquerda contra 17. Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar. Se levar a disputa política das privatizações, das terceirizações, dos ataques à população pobre para a Câmara, vai ser uma derrota? Vai. Só que, óbvio, tendo esses vereadores, é possível se ter um contraponto, é possível fazer coisas. Só que, assim, não dá para se colocar e achar que isso aí vai conseguir ter uma grande diferença dentro do resultado da luta política real. Dentro do resultado da luta política real, a gente vai ter que criar comitês, manter os comitês que estão sendo criados, ampliar as mobilizações, reforçar o nosso próprio jornal. Sem esse tipo de postura, não vai ser possível. Então, porque também muita gente, né, da esquerda, meio que utiliza a inércia do povo, né? Assim, não, se você votar certo, você vai poder ficar na sua casa, você vai poder tomar conta da sua vida.
porque ele pega um cara desconscientizado que fala assim, eu não gosto de política. Eu acho que para mim é mais importante eu lavar a louça na minha casa. Assim, é difícil realmente atuar politicamente, não é fácil. E muitas vezes a gente tem muitas coisas, tem que lavar a louça, tem que cuidar do carro, tem que fazer mil coisas que a vida nos cobre, a gente ganha pouco e aí tem que fazer mil coisas com o máximo de cuidado ainda para evitar quebrar as coisas e tudo mais. Mas esse tipo de mobilismo, que ele também é muito alimentado com isso aí. Agora ganhamos, estamos vencendo o bolsonarismo, estamos elevando a luta política para outro patamar. Esse tipo de propaganda, ele serve para falar para a pessoa, não, pode ficar tranquilo, agora a gente está... o bolsonarismo não está mais tão forte, agora a gente vai conseguir se contrapor, não vai. Então, tem que explicar para o povo, olha, o PT sofreu um revés, esse revés é importante e a burguesia vai tentar ampliar esse tipo de revés, mas assim, o PT não é um partido, assim como todo partido de esquerda, que foi criado dentro de uma prefeitura. Quando ele foi criado, não tinha ninguém eleito no PT. E o PT ele pode sobreviver sem ninguém ser eleito, né? O PT pode sobreviver assim como o PCO, o PCB, e pode até aumentar. Isso vai depender muito da orientação política e do trabalho de militância, né? E tem que explicar isso para a pessoa, tem que falar, ó, tudo bem, ganhou-se algumas pessoas, tem mais vereadores progressistas, eu odeio essa palavra, mas enfim, porque né, até o Biden pode ser progressista nisso aí, né? Mas tem mais vereadores progressistas? Tem, mas isso aí não vai resolver. Então tem que explicar para o povo a necessidade de continuar a luta, né? E de não levar essa luta para a via institucional, sobretudo. Porque se levar para a via institucional, a derrota é certa, né? Então acho que a grande conclusão que a gente tem que ter é essa, porque no final das contas, se a gente não analisa isso, a gente fica achando muito estranho o imobilismo. Mas esperar 2022 que a política da burocracia esquerdista é o imobilismo. E assim, não só é o imobilismo, mas é a forma mais, como eu posso dizer, bem acabada de todo mundo se fuder. Porque se a gente já está vendo que os números estão extremamente contrários a gente, na eleição presidencial, que a burguesia coloca muito mais pressão, coloca muito mais o seu aparato midiático, repressivo contra as candidaturas, e tendo uma base menor, encolhendo cada vez mais, aí sim que a gente vai entrar num problema. E a burguesia precisa que o PT saia do jogo político, né, se despolarize para conseguir ter uma retomada do golpe, uma legitimação, né, porque enquanto isso não acontecer, não vai ter. Bom, isso, né? Feitas essas considerações importantíssimas, né? São duas linguagens, né, diferentes, né? A linguagem eleitoral é uma linguagem, a gente pode dizer, artificial, pela luta política da esquerda, né? Não da direita. A direita domina esse campo desde o início, né? Desde a fundação dos Estados Democráticos, enfim, da Revolução Burguesa. Esse é o campo da direita, porque né, ela quer controlar o administrativo, o legislativo, e manter né, por fora dessa questão política direta, né? Só manter o financiamento desses políticos, né? E o Perotena falou muito bem, o que tem que fazer é a luta real, né? Que é a luta real, que até pode ser dispensável uma luta eleitoral, em certa medida, né? Dependendo da orientação política, né? Porque finalmente é a luta da esquerda pelo poder político, né? E a luta pelo poder político não é prefeitura, né? Não é legislativo, né? Não é, né? Nem até a presidência da República nos termos dessa democracia, né? Ainda, mesmo que um candidato de esquerda, né, nacionalista, como era o presidente Lula, né, a gente tem a tomada do PT, então, do poder, mas a gente não tem a tomada da população dos trabalhadores do poder, né? Então, são coisas diferentes, né? É importante ser colocado isso, né? Que para além da democracia, existe uma luta real que é travada, e é isso que o trabalho nosso, dos marxistas, é trazer. Esse trabalho, né, para a luta do poder real, depende tão somente né, da organização dos trabalhadores em luta, disputando o poder político. Né? Isso só faz por meio das mobilizações. Né? Então, isso tem que ser colocado. Né? Então, essa perspectiva que o companheiro atrás aí, dos dados, é para mostrar que o cenário eleitoral dão indicativos, né, que nas eleições, o projeto do imperialismo,
o projeto da direita golpista em retirar o PT e a esquerda das eleições, estava tendo sucesso. Temos a Lava Jato, temos, né, o Mensalão, né, e a Lava Jato, né, os vazamentos do Intercept falaram, né, vem do gabinete do FBI, né, o Delanhol, o Moro. Então, são todos esquemas, né, na prisão do Lula, né, esquemas para retirar, para desqualificar e para trazer o argumento de corrupção, né, como um argumento, né, que pode ser utilizado pela mídia para deslegitimar os candidatos da esquerda. Então, aí, nesse poço, né, a esquerda tem que, se for, né, disputar as eleições, tem que manter a sua postura, manter o vermelho, manter a defesa dos trabalhadores, manter a luta também, né, da esquerda. Chamam de corrupto, mas isso daí é uma criação, isso daí é uma invenção, isso daí faz parte de uma articulação de uma política geral que não é nem próprio da direita tupiniquim brasileira, né, articulada pelo imperialismo norte-americano, né, fundamentalmente, né. Então, isso tem que ser colocado, né? Eles falam que a gente é alguma coisa, mas se a gente não é, a gente vai defender o que a gente sempre defendeu, né? Só que a gente tem que entender por que acontece, né, esses ataques contra a gente, né? Por que acontece essa deslegitimação, nos acusam de corruptos, essas coisas todas, mas isso é jogo deles, né? A gente não tem que entrar no jogo deles, a gente tem o nosso próprio jogo, né? E ele se baseia nas mobilizações, que baseia na organização do partido e da luta, né? Então, acho que é isso. Vamos ver se tem alguns comentários, né, companheiro? Eu tenho só duas considerações que eu acho que finais, aí a gente vê se tem comentário e já termina. Uma delas, né, que eu acho bem importante, você tinha comentado da corrupção. E assim, vejam só, aqui em Ribeirão Preto a gente teve um problema gravíssimo. Né? O Chiarelli, ele é um político da direita que não é ligado a nenhum tipo de grupo realmente poderoso na cidade, por isso ele é muito caluniado e colocado como uma pessoa louca, né? Ele, consequentemente, não abaixa a cabeça e vai para cima, né, dos inimigos políticos dele, porque, né, também a burguesia ela quer colocar o seguinte, né, vocês já viram aquela discussão no parlamento, é assim, chega o cara do PT, em vez de ele virar e falar assim, o senhor é um sanguessuga, é um explorador, é uma escora, trabalha para o imperialismo. Ele fala assim, eu discordo do nobre colega. O nobre colega tem um ponto de vista que favorece os ricos e blá, blá. Aí, meu, tipo, quem vê aquilo fica embasbacado, porque não consegue entender muito bem e espera, né, uma polemização, porque a arte da polêmica, né, ela é uma ferramenta marxista, que ela consegue delimitar, ela consegue esclarecer para as pessoas e colocar cada um sob determinada ótica na luta de classe, fica muito mais claro. O Brizola fazia isso muito bem, alguns políticos fazem isso muito bem, da direita também, né? E aí aqui o Chiarelli, ele utiliza muito isso, né? Consequentemente, ele consegue, porque aí você pega um debate, você vê tipo o cara falando assim, qual é o seu ponto de vista sobre o transporte? Em vez do cara do PT falar assim, o transporte está sendo precarizado e o PSDB só desceu o pau no PSDB, não, ele vai, né, vai falar, não, na Holanda o transporte, vai falar de um jeito que vai ficar esquisito, porque fica despolitizado, fica um negócio, fica as tecnicalidades, que é um negócio extremamente chato, que só um pequeno burguês muito enfadonho admira esse tipo de coisa, né? Esse tipo de debate, porque a população não gosta desse tipo de coisa. Então, o que aconteceu? Esse cara, o Chiarelli, que utiliza da polêmica, só que é muito atacado, ele tem a propaganda fundamental dele, da política, o rato. Então, ele tinha um ratinho no bolso, do paletó dele, né? E meio que o banner dele, né, a imagem, o logo dele, é o pé dele tentando pisar num rato, e o rato fugindo, e escrito assim, Chiarelli neles. E o que aconteceu? Ele utilizou muito a estratégia de denunciar politicamente as corrupções daqui. Só que, no final das contas, quem tem poder sobre esse tipo de discurso é a imprensa burguesa. E, com manipulação, sendo que mostraram pesquisas nas quais ele estava fora ainda legalmente, porque a burguesia tinha feito toda essa campanha, mesmo ele participando do subjúdice, né? A burguesia utilizou essas pesquisas, a burguesia fez a utilização, em parte da tarde, de duas pessoas que foram peça de propaganda para falar sobre a legitimação dessas pesquisas eleitorais. E o que aconteceu? O voto, que é muito forte anti-tucano,
E vejam só, isso é uma coisa importante, né? A gente aqui é do estado de São Paulo. No estado de São Paulo, você nunca vai encontrar alguém, e aqui é o tucanistão, hein? Olha como a luta de classes é. Você nunca vai encontrar alguém com a camisa do PSDB no ponto de ônibus. Nunca. Nem em época eleitoral você vai encontrar isso aí. E provavelmente, se o candidato for do PSDB, ele vai esconder o partido. Ele vai deixar só o número, ele vai falar que, sei lá, o tio dele filiou ele. Ele vai inventar alguma coisa assim para descolar a imagem dele. E não tem, e tem muito voto anti-tucano aqui em Ribeirão Preto, que também é considerado a coxinha Holândia. Mas, enfim, o que aconteceu? Esse voto, ele é facilmente manipulável. E aí se conseguiu se levar uma pessoa que trabalhou para um tucano, que foi secretária da educação aqui em Ribeirão Preto, que tinha um projeto de uberização, ou seja, ela iria criar um aplicativo para professor dar aula no lugar de outros, acabando com o vínculo empregatício. Se existe alguém que tenha bico tucano e não seja uma pessoa e não tenha pensado isso aí, é porque não passou na cabeça dele. Porque se tivesse passado, o cara ia até no cartório autenticar lá para falar, não, isso aqui é minha ideia tucana, né? Ia ter até briga no tucanato para ver de quem que é a brilhante ideia. E aí, tipo, a corrupção ela foi canalizada, ela serve para isso. A burguesia canaliza esse tipo de descontentamento. A esquerda utiliza muito isso, né? E, por exemplo, o Boulos, na campanha dele, ele fala que ele não é corrupto e tal, mas tudo bem. Eu também não sou corrupto e eu não posso oferecer muita coisa para vocês, tirando no processo revolucionário e tal. Então, também isso não serve para muita coisa, né? Essa é a primeira colocação, né, que é importante. A segunda é a seguinte, por exemplo, o PCO ele teve poucos votos, assim como a gente também. A gente lançou candidatura, teve 32 votos. Muitas pessoas, né, da esquerda pequena burguesa, principalmente, que a esquerda pequena burguesa, assim, é um querendo ver a desgraça do outro e querendo rir do outro. Para quê? Geralmente é para lutar por um carguinho, algo bem pequeno, bem reduzido. Nunca é para trabalhar. Você nunca vê essa disputa assim, eu sou o cara que mais colou cartaz. Aí o outro cara fala, o quê? Não, eu vou acordar 2 da manhã e eu vou fazer com que esse desgraçado tenha cartaz em todo local que ele vê, vai ter um cartaz meu lá. Não, esse tipo de briga, que seria uma briga salutar, não existe. Mas para coisa que não tem importância, o povo é cheio de se vangloriar desse tipo de coisa. Então, assim, quando a gente lidou com o PCO nessa análise, o PCO teve um grande impacto, não pelo número de votos que ele teve, mas pelo número de candidaturas. E isso é o indicador mais importante, porque é o indicador do crescimento do partido. Por exemplo, o nosso também, a gente teve poucos votos. Tem que se fazer uma reunião, tem que se discutir vários problemas e tentar solucionar esses problemas. Mas, assim, esperar que a gente vá ter muitos votos ou esperar que a nossa eleição, a nossa atuação política deva se voltar para ter muitos votos, não. Porque, por exemplo, o PT teve candidato que teve 1.000, teve candidato que teve 3.000. Aí, quando forem vender o da ERP, aí você fala assim, aí se essa pessoa for no Facebook e fala, todos que votaram em mim, vamos lá quebrar o pau para não ir no da ERP. Não vai ter isso. Não existe isso. Ou seja, também a esquerda tem que parar de se vangloriar por esse tipo por ter soldados de terracota. O soldado de terracota ele serve só para o inimigo lá longe e para o inimigo fraquíssimo, porque para a burguesia sabe que isso aí não vale de nada. E é um problema, porque a burguesia vai passar o trator na gente, sabendo de tudo isso. E vai utilizar esse tipo de festa para desmobilizar mais, né, o povo. Tá, muito bem, ótimas colocações. Acho que a gente conseguiu mesmo tocar no tema, né, e indicar também o caminho, né, que a esquerda precisa fazer na próxima etapa. Né. Urgente, né, os ataques continuam ocorrendo. Se vocês sabem que na eleição, né, as notícias sobre o coronavírus e todas as questões das vacinas foram embora, para criar um ambiente artificial para a população ficar tranquila para votar, mas aí depois a gente vê que está voltando tudo de novo e
e é o descaso mesmo do Bolsonaro, do Dória, enfim, de toda a direita que não quer fechar, né, e não quer entregar o dinheiro para a população, né, para conseguir né, ficar sobreviver nessa pandemia. Né? O que eles fazem é dar dinheiro para os bancos, nem dinheiro para as pequenas empresas dão microcrédito, mas microcrédito é para o banco ficar mais grande ainda. Né? Então, essas colocações são colocadas, né, e um governo só dessa forma, né, da direita, que consegue fazer, né, esse ataque, né, são mais de 165 mil mortes por Covid que a gente tem no Brasil hoje, tudo, né, por conta desse governo aí, e a gente tem que falar que é esse governo mesmo, porque né, se ajuda os bancos e abre o comércio, não tem outro culpado pela transmissão da pandemia. Bem, a gente agradece, portanto, a colaboração aí, que nos acompanha a companheira Célia, o companheiro Douglas, o companheiro Arinaldo, comentário José Ferreira dos Santos, né, eleitor acha que o político é pizza para ficar fazendo rodízio. E aí, como se diz, é um grande, né? É um grande rodízio mesmo que aparece, e é uma situação bem artificial que é criada politicamente, né? Como a gente está discutindo aqui, mas é uma situação política, né? Então a gente é artificial, mas a gente tem que entrar, a gente tem que discutir, a gente tem que fazer política, né? Obviamente. E o Douglas Martins, ele encerra, né? Falando, né? Que ele agradece, né? Que a exposição, e parece que o PT não tem muito interesse na região, né, na região dele, acho que é Ribeirão, né? O que é um fato curioso, excluindo a iniciativa da base, a burocracia precisa se prestar à disposição que ocorre imediatamente após a eleição. É isso que é o comentário mesmo, é o encaminhamento das nossas discussões mesmo. Né? Aí o Douglas continua, né? O pessoal está aqui para se juntar ao coro e puxar as candidaturas impugnadas para a luta concreta contra o nazismo judiciário, criar e manter os conselhos populares e comitês de luta contra o golpe, chamar candidatos da esquerda que não tiveram votos suficientes para se eleger para a luta prática nessa etapa que segue, e contamos com o apoio do Fórum Operário para publicar notas no sentido que essa luta se materialize. Exatamente, porque a gente vai estar aí, né, nessa luta aqui, né, o objetivo é mobilizar e se organizar no partido e nos comitês para levar essa luta contra a direita adiante. Bom, é isso, Pedro. Eu me despeço aí, eu agradeço a todos. E aí, a gente está aí no Café Farol. Provavelmente a gente vai retransmitir esse conteúdo no Café Farol, porque teve alguns cortes no meio do caminho. Então, o vídeo gravado, né, com maior qualidade, será levantado amanhã. Mas, de resto, é isso. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Posso falar com o treino aí. É isso também. Muito obrigado quem pôde contribuir com a gente compartilhando, né? Quem puder, continue compartilhando, manda no WhatsApp, manda para o resto do pessoal. É muito importante a sua participação. A gente está com uma campanha financeira para conseguir recurso, né? E só para finalizar algo bem rápido, não é que o PT aqui não tenha interesse. O PT aqui ele tem interesse, só que assim, a política dele leva à dispersão. É uma política muito confusa, porque ao mesmo tempo que eles têm interesse em chamar as pessoas, eles, qualquer indicação que a burguesia dê, tipo, por exemplo, se a burguesia dá a indicação de que em Ribeirão Preto não se deve chamar o Fora Bolsonaro para que, sei lá, se consiga 30% do eleitorado que se diz fiel ao bolsonarismo, eles não vão fazer isso. E eles vão achar que não fazendo isso na eleição não tem problema, porque depois dá para eles recuperarem. E aí, tipo, essas confusões que eles vão gerando dentro da base política que eles têm, inviabiliza. Aí na hora que realmente... Porque existe um esforço mesmo da burocracia petista, para fazer isso. O problema da burocracia é que ela é intelectualmente muito limitada. E ela não entende o que é um partido operário, ela não sabe o que é um processo revolucionário, ela não entende quais são as consequências dos erros teóricos que ela tem. E assim, um problema, ela acha que o povo é burro. Esse talvez seja assim, o pior problema. E partindo disso aí, ela vai um tropeço atrás do outro. Por isso que aí você pega, por exemplo, você vê, cria-se comitê contra o golpe da Dilma, tinha. Aí depois criou o comitê pelo Lula livre, tinha também. Aí agora, sei lá, capaz de criar um comitê pelo Fora Bolsonaro, se o PT criar um comitê pelo Fora Bolsonaro e ficar na mão da burocracia, cria-se um comitê. E aí, um negócio não tem a ligação e não tem a correlação com as coisas. E é um problema grave da burocracia, mas não é falta de esforço, não. É um problema teórico mesmo, né? De orientação política. Beleza, encerramos aqui então. Ótima terça para todos e todas. E ficamos aí. Quarta-feira a gente tem a reprise.
Fiquem bem, boa semana. E vamos à luta, companheiros. Compartilhem, contribuam se puderem. A gente vai estar aí na nossa campanha aí, sempre nas ruas, com o jornal e com mobilização. Obrigado, boa tarde. Falou, falou.